Se você acompanhou o final do episódio passado, o que o Imperador vai liberar da espada do 13º príncipe vai ficar guardado para o futuro, porque aqui a gente volta na competição aonde o nosso protagonista vai escolher um súdito, e ele vai escolher esse súdito na grande seleção de cavaleiros do ano do Império Milis, aonde Milis é a tradução da palavra guerreiro da língua antiga no anime, o que traduz o nome do Império como Império de Milis e Império Guerreiro. E sim, o episódio faz questão de focar nisso para passar um tempo de tela. Mas não é uma informação tão à toa assim, porque como é um reino de guerreiros, a única forma de você crescer na vida, de você ascender da plebe para uma posição melhor, claro, falando no âmbito de mérito, é pelas suas habilidades com armas. E essa chance de ascensão de plebe para uma coisa melhor, para você ser o cavaleiro do exército real, acontece nesse campeonato. Esse ano mais ainda, afinal é um príncipe imperial que está como chefe do evento. Isso atrai mais participantes porque a pessoa vai ascender a cavaleiro do príncipe, é um cargo super renomado. E claro que além de atrair mais competidores, atrai também uma grande plateia. O primeiro candidato tenta vencer a defesa do príncipe com um gingado de espada. Ele tenta atacar, mas seus ataques são inúteis. E a sua espada é mais inútil ainda, afinal ela quebra no meio das pancadas. A plateia vai à loucura com ninguém conseguindo encostar um dedo no príncipe imperial sábio, que tá ali de boa, só degustando o seu chá. Enquanto isso, o Imperador e um súdito dele estão de longe analisando o evento e pensando curiosamente sobre que tipo de pessoa o Noah vai escolher para ser o seu cavaleiro. Sobe no ringue o candidato de número 152, um mago. Ele solta uma magia de fogo explosiva e ataca até ficar sem energia nenhuma. Só que mesmo o seu poder máximo nem chegou a arranhar o escudo do príncipe. E o príncipe, ele tá decepcionado, porque o sol já tá se pondo e não apareceu ninguém digno ainda naquele dia. E ao ringue é chamado o último participante. Sobe então uma waifu loura muito bem desenhada, com traços bem definidos. E aí você já sabe, quando aparece uma loura siliconada, você acha mesmo que ela não vai ser importante? Ela saca sua espada e dá uma estocada sem dó. Logo no primeiro momento ela já consegue varar o escudo do Noah. Só que ela se empolga, solta mais energia ainda e continua forçando o seu ataque, conseguindo assim quebrar o escudo do protagonista. Só que ela acaba cortando o príncipe junto na empolgação. E mesmo se desculpando pela empolgação e por ter machucado o príncipe, a loura ainda acaba sendo presa por ter atacado o 13º príncipe e vai ter uma punição muito pesada por isso. Só que o príncipe intervém e manda soltarem a waifu e pergunta o nome dela. A loura se apresenta como Shirley Grantz e o príncipe diz que a pequena Shirley Grantz, que de pequena não tem nada, tá aprovada. Ela foi a cavaleiro selecionada desse evento, ela foi a selecionada para virar a súdita direta dele. E o príncipe ainda sai como um cara super generoso, por não ter mandado cortar a cabeça da garota que feriu ele. E ainda por cima, escolheu ela como cavaleiro. Cavaleira, sei lá, tanto faz. Em seus aposentos, o príncipe elogia a armadura da guerreira. Shirley diz que é um tesouro que foi passado de geração em geração dentro da sua família. E ela pergunta como e por que ela foi aprovada na seleção. Afinal, ela está se sentindo culpada por ferir o príncipe. E o Noah, ele explica pra ela e pra gente o que aconteceu. A ordem de atacar foi dele. Ele pediu para ser atacado para testar a habilidade dos guerreiros. Nessa hora, Noah manda a Shirley atacar ele de novo com aquela mesma investida. Shirley fica confusa, fica ali meio paralisada. E o Noah manda ela, como cavaleira, cumprir a ordem. Shirley saca a espada e parte pro ataque. Só que dessa vez nem arranha o escudo. Noah diz que se ele quisesse, ele ia se defender e que ela não machucou ele por engano. Depois,
explica que a premissa de um cavaleiro é dar importância às ordens que foram dadas. E isso aconteceu porque o Noah quis conferir o quão leal às ordens a Shirley seria. E ela foi a única que as 2 vezes que ele mandou, atacou com tudo que tinha. Nessa hora, Shirley se ajoelha e jura total lealdade ao Noah. E o Noah, ele elogia a vontade dela em pensamento e analisa suas mudanças de status. Afinal, ela também foi escolhida porque foi a única que aumentou as habilidades dele. Nessa hora, a waifu empregada chega com um médico para cuidar do protagonista, que após uma análise fica aliviado. Afinal, o ataque não atingiu nada crítico e obviamente o Noah já sabia disso. Shirley fica admirada olhando o médico, afinal, na sua vila não tem médicos. Noah pergunta como que os feridos são tratados nessa vila, e a Shirley diz que vai o ancião da vila orar para afastar a doença das pessoas. E o médico, ele confirma essa informação e diz que isso é bem comum em vilas pobres. Nisso, o Noah pergunta ao médico se o caminho mais rápido para virar um médico é ser um discípulo de um médico. E o médico, mais uma vez, confirma essa informação. Com isso, Noah dá uma ordem para Shirley: trazer as crianças mais inteligentes e as que saibam se empenhar mais da vila dela para virarem discípulos do médico do reino, o Gudo, e diz que ele também vai custear tudo isso. Shirley fica toda emocionada com isso e se abaixa para reverenciar como agradecimento. Noah diz que um cavaleiro não deve se curvar daquela forma que ela está fazendo e fala que ela vai precisar estudar etiqueta. Voltamos para outro dia, aonde começamos com uns takes de fanservice da nova waifu se equipando. A empregada pergunta se ela dormiu bem, enquanto a Shirley está impressionada com a qualidade da casa dos criados do príncipe imperial, que é imensa. E enquanto elas estão andando conversando, as 2 se encontram com outras 3 empregadas, que estão fofocando sobre o futuro casamento do mestre delas, o Noah, mesmo ele tendo só 6 anos de idade ainda. Mas uma das empregadas diz que geralmente o príncipe imperial se casa ali na faixa dos 15 anos. E continuam levantando nomes possíveis de noivas e também em como ele é popular, porque ele consegue atrair muitas pessoas. E uma outra empregada diz que não existe outro príncipe imperial tão gentil quanto o Noah. E depois de começar a implicar com a Zoe, a empregada, que a gente mais acompanha, né, que mais tem destaque, e essa implicância se dá porque ela aprendeu magia para proteger o Noah, como se ela quisesse algo mais. Só que a Zoe, ela só quer ser útil para o seu mestre, né, diz ela. Depois, vamos para outra cena, onde um cavaleiro está entregando o relatório com o resultado das escolhas dos novos recrutas cavaleiros. O príncipe assina o documento e manda entregar os agradecimentos dele também, além de mandar a Shirley acompanhar o cavaleiro até a saída. Na despedida, a Shirley faz uma reverência de despedida. O cavaleiro para e explica que eles são colegas cavaleiros, eles estão no mesmo posto, mesmo patamar, e não precisaria dessa reverência para ele. E esse cavaleiro entendeu nesse momento porque o Noah mandou ela acompanhar. Foi para ensinar a Shirley a se portar perante os outros cavaleiros com esse cara que é mais experiente. E dá um conselho para a garota, que não tem erro em acompanhar aquela grande pessoa, vulgo o Noah, e manda ela se esforçar. À noite, Noah está num evento e a waifu rosa está cantando, enquanto os comerciantes dos episódios passados estão cumprimentando o príncipe protagonista, que avisa a eles que todos ali naquele evento são mercadores com relações profundas com o 13º príncipe, vulgo ele mesmo. Até que ao final da música todos param para aplaudir e logo após a empregada chega com uma carta pro Noah. Essa carta foi deixada no castelo e o entregador deixou a carta e voltou correndo para onde se quer que ele tenha vindo. Essa carta informa que ainda existem movimentos rebeldes em Alméria. Noah já supõe que é de alguém infiltrado que essa carta veio. E mais que isso, ele acha que o soldado que ele deu aquela recompensa no episódio passado que tá infiltrado. E mesmo as garotas achando incrível o ato do soldado de lealdade pelo príncipe e pelo reino, Noah fica preocupado com o que possam fazer com ele caso descubram que ele é um infiltrado. E envia uma mensagem para o irmão Harry, que ainda estava lá em Alméria ali no campo de batalha. Algum tempo depois, Noah recebe a resposta da carta dele e lê aliviado. O soldado acabou sendo capturado e sofreu tortura, mas ele não entregou uma palavra para os rebeldes.
até que o irmão Henry conseguiu resgatá-lo. O problema é que o soldado continua inconsciente até o dito momento. Nisso, Noah começa a se lamentar, dizendo que a culpa disso acontecer é dele, que ele não usou os ensinamentos do imperador sobre as informações serem as armas mais valiosas. E manda a empregada mandar a melhor equipe de médicos para salvar aquele homem, para não poupar esforços sem dinheiros que não era para deixar ele morrer de jeito nenhum. E depois fica refletindo que não vale a pena perder lealdade por informações. Mais tarde, ele caminha pela cidade com sua waifu guarda-costas, que fica distraída com a cidade grande que ela nunca tinha visto antes. Eles estão caminhando para comprar um presente para o irmão Henry como agradecimento por terem encerrado a rebelião e salvado o soldado. Noah e Shirley vão na loja daquele cara que vendeu o anel. O vendedor mostra diversos itens interessantes. E o Noah, ele só se interessa por uma estátua. Estátua essa que é feita de vidro com uma técnica antiga que já foi perdida. Essa estátua é de uma deusa e existem apenas 2 cópias dela no mundo, ou seja, é um item bem raro e valioso. Noah diz que vai comprar e oferece 10 mil dinheiros por ela. 10 mil dinheiros esses que o vendedor diz serem mais que suficientes. Só que nessa hora o irmão chega na loja porque sabia que o Noah estava ali. Henry fica encantado com a estátua da deusa. Noah pergunta se ele conhece essa estátua, esse trabalho, e a resposta é surpreendente. Afinal, a outra peça da estátua é o Henry quem possui ela. Então, o Noah chega perto da estátua e quebra ela. Todos ali ficam assustados. O Noah diz que o pagamento ainda vai ser realizado para tranquilizar o dono da loja e manda esse vendedor espalhar pela cidade que a segunda estátua da deusa quebrou. Nisso, o Henry entende na hora o que o seu irmão fez. Ele quebrou a segunda estátua, o que faz agora só existir uma estátua, o que faz com que a estátua que o Henry possui valer ainda mais. Uma jogada esperta e ousada da parte do Noah. O problema é que agora o Noah vai ter que escolher outro presente com o vendedor. E no final do episódio, o Noah dá um discurso sobre tesouros serem as pessoas e as ações dela e não objetos. E ele dá essa lição para a sua cavaleiro. Depois disso, o anime corta para 6 anos no futuro, aonde agora o Noah tem 12 anos de idade e um visual novo, um visual diferente, que na minha humilde opinião ficou bem pior do que antes. E eu peço que você comenta aí se ele ficou mais legal ou mais zoado. Deixa seu comentário, eu vou ler todos eles. E para você entender o que vai acontecer daqui pra frente, tudo que você precisa é se inscrever nesse canal, porque toda semana vai sair o recap desse anime aqui. Deixa seu like para apoiar os recaps desse anime. Muito obrigado pela sua audiência, você é uma pessoa fenomenal. Até o próximo recap e valeu!